E aí, seus peladeiros, vocês estão bom? Eu sou o Felipe. Eu sou o Arce, hoje 18ª rodada do Brasileirão, penúltima rodada, né, do primeiro turno aí, então vamos que vamos, galera. Vamos que vamos, já deixa o like aí que ajuda demais, se não for inscrito aproveita, se inscreve aí, né, dá essa moral pra gente e deixa os comentários aí, os palpites de vocês. É isso aí, vai lá no Instagram também, dá moral, segue a gente lá também, fique à vontade, valeu! Editor, solta a vinheta. Bom, galera, antes de começar o vídeo, né, é sempre bom lembrar que a gente não tá aqui para dar dicas de apostas, só para trazer uma resenha, comentários nossos, do que a gente acha que vai ser na rodada, e vocês também vão fazer isso aí nos comentários, mas é só isso. Falando nisso, vamos ver como foi a rodada passada, que foi quase lá. Mais ou menos. Fluminense ganhou de 1x0 do Santos, eu acertei, Felipe cravou, começou bem, né? Corinthians 3x1 no Vasco, nós dois acertamos que o Corinthians ia vencer. Flamengo 2x1 no Galo, eu consegui cravar a vitória do Flamengo. 4x1 Palmeiras em cima da América, o Felipe acertou que o Palmeiras ia vencer. Botafogo 4x1, nós dois acertamos a vitória do Botafogo. E o Goiás 1x1 com o Grêmio, eu consegui cravar. Então, foi ruim, mas por pouco, quase que eu cravei 3 de novo. Bateu na trave, né? Se tivesse um pouquinho mais de cravada, seria show. É isso aí. E os inscritos, Felipe? Teve alguém? Rosa Almeida, né? Mandou aí pra gente nos comentários que imitou. Parabéns. Imitou aí nessa rodada. Parece que foi a única pessoa, né, que mandou. Cara, tá demorando pra tá cravar, difícil. né? Um ou outro aqui, outro ali. Mas tá bom, sempre tem alguém cravando, né? Tá bom. O tal do Brasileirão, né? Mas sempre vamos, difícil. Pra próxima rodada então, Felipe. Vamos lá, não vamos perder tempo não. Sem mais demora, vamos lá. O que você acha que vai acontecer entre Santos e Atlético? Vamos lá, eu vou de 1x1 nesse jogo. O Santos só tem uma vitória aí nos últimos 16 jogos. Incrível. Doideira. Ponto positivo, né? Se é que dá pra falar de algo positivo nessa fase do Santos, é que nos últimos 3 jogos em casa não perdeu. Nesses últimos 3 jogos em casa, por sinal, média muito alta de gols, né? Dois lados, sempre marcou muitos gols, sofreu muitos gols. Já o Atlético estava 4 jogos aí sem derrota, mas perdeu aí de virada na Libertadores. E no Brasileirão, das 6 derrotas que tem no campeonato, 5 foram jogando fora de casa, que mostra aí que fora de casa o time cai bastante. Sim. Vou de 1x1 aí, nesse equilíbrio. Antes de qualquer coisa, Alisson, lembrando aí pro pessoal, né, que a gente está saindo com o vídeo um pouquinho antes, né, do que a gente normalmente faz, para ter as estatísticas da rodada meio de semana. Por motivos aí de força maior, a gente está lançando um vídeo com um pouquinho de antecedência. É isso aí. Então, seguindo aí o que você falou, vou de 1x1 também. Eu acho que o Santos em casa é mais forte, o Atlético Paranaense fora de casa é mais fraco, porém o Santos também não dá para confiar bastante porque não vem vencendo nos últimos jogos. Então, por isso, tentando achar um equilíbrio aí, acho que 1x1 é um bom placar. Goiás e Fortaleza, Felipe. Esse eu vou de 0x0, parece que vai ser a rodada dos empates, né? Vou de 0x0, Goiás aí 3 jogos sem perder no Brasileirão, né? Mas é bom lembrar que nos últimos 6 jogos em casa, empatou 4 e perdeu 2. Caramba. Ou seja, né, não tá mandando bem no fator casa. Tem um ponto ali de distância do Z4, então precisa muito dessa vitória. Fortaleza perdeu 4 dos últimos 5 no Brasileirão. Nos últimos 3, sofreu 7 gols e só fez 1. Mas vem bem ali na Sul-Americana, então pode ser um equilíbrio, né, de trazer moral para o Brasileirão. Os dois estão mais preocupados com a Sul-Americana, tem jogos decisivos. Ambos não têm feito muitos gols em suas partidas, eu vou de 0x0 mesmo. Show de bola. Fui quase igual a você, mas eu vou de Goiás 1x0, porque a fase do Fortaleza é pior do que a fase do Goiás, né? Os dois times têm uma fase ruim, porém o Goiás joga em casa, né? Fortaleza joga fora de casa, então vou confiar nesse fator casa aí do Goiás, para esse confronto difícil aí, mas eu acredito que vai ser 1x0 Goiás. Inter e Corinthians, Felipe. Mais um empate, Alisson, 1x1. Inter 6 jogos sem vitória, só fez 2 gols nessas últimas 6 partidas. Corinthians, por outro lado, 8 jogos sem saber o que é perder, mas, né, trazendo ali um lado negativo também, das suas 7 derrotas no campeonato, 6 foram jogando fora de casa. Sim. Então manda bem melhor quando joga dentro do seu estádio. Nos últimos 9 confrontos entre eles, 8 empates, né? E o Corinthians, é bom lembrar que tem uma grande perda aí, que é o Roger Guedes, que pode já começar a pesar um pouquinho, não pesou, né, na Copa, mas de repente o Brasileirão faça falta. Mas eu vou de empate, 1x1, equilíbrio aí. Vamos lá, vou de empate também, mesmo placar, Felipe. 1x1 também, pensamento ligado. O Inter não tá na fase boa, o Corinthians tá na fase voando, mas fora de casa, né, geralmente as situações são outras. Então por isso, tudo que você falou, não vou repetir. 1x1 também, jogo difícil na minha opinião. E agora, Felipe, Fluminense e Palmeiras. Cara, eu vou de 1x1 também. Caramba. Mais um empate, impressionante, rodada dos empates, né? Sinal que não vai ter nenhum empate. É sinal que tá em cima do muro. Sinal, e sinal que não vai ter nenhum empate, né? Pode ser também. Quando a gente vai no negócio, mas vamos lá.
Fluminense não consegue ali uma boa sequência de vitórias, tem feito poucos gols, que é bem o contrário do que a gente era acostumado com o Fluminense. Né? E o ponto mais positivo do time é a campanha como mandante. Né? É um século aí que não sabe o que é perder jogando no seu estádio. Palmeiras se recuperou daquela sequência que não conseguia vencer, vem de 2 boas vitórias, e nos últimos 5 confrontos diretos entre eles, com o Fluminense como mandante, foram 3 vitórias e 2 empates, 3 vitórias para o Fluminense. Né? Então, lado bom ali pro Fluminense como mandante, mas ainda vou de equilíbrio, vou de 1-1. Isso aí. Acredito no meu placar? Empate também. Vou de empate, mas é 2-2, galera. Acredito aí. Jogão, hein? Que o Fluminense em casa é sempre muito forte. O Palmeiras agora tá começando a vencer fora, começando a vencer dentro de casa também, voltando aquele Palmeiras consistente. Mas o Fluminense é muito difícil perder no Maracanã. Por mais que nesse momento eu acho o Palmeiras melhor que o Fluminense na questão da fase, mas vou de empate 2-2, tentando achar também esse equilíbrio, não é para ficar em cima do muro, jamais. Vasco e Grêmio, Felipe. Esse eu não vou de empate, esse eu vou de Grêmio 2-1. Né? O Vasco, a gente só acrescenta, né, nas rodadas, continua na lanterna, só tem 2 vitórias no campeonato, nos últimos 4 jogos só marcou 1 gol, enfim. Só estatísticas ruins, infelizmente, né? A fase do time não é boa. Grêmio, 2 jogos sem vencer, né, juntando aí Copa do Brasil e Brasileirão, mas venceu 4 dos seus últimos 6 jogos no campeonato, tá bem, tá ali no G4, disputando tudo. O rendimento fora de casa não é tão bom quanto o rendimento em casa, mas pega o Vasco, né, que é o último colocado, então Grêmio 2-1. Show de bola. Eu vou de Grêmio 1-0 nesse jogo. Acredito que é um jogo aí, lembrando que São Januário o Vasco não fez nenhum gol, né, esse ano ainda, nesse Campeonato Brasileiro, então vamos ver se o Tabu vai seguir aí. E o Grêmio também está no melhor momento, igual você disse, está brigando pelo G4, é equipe forte, consistente, então por isso acredito que ainda não vai ser ainda o momento da vitória do Vasco. Então por isso Grêmio 1-0 sem o Vasco fazer gol. São Paulo e Atlético Mineiro. Vou de São Paulo 2-1 no Atlético Mineiro. São Paulo aí nos últimos 3 jogos foram 2 derrotas e 1 empate. Essas 2 derrotas foram fora de casa. Né? Dos 9 jogos que teve em casa no Brasileirão foram 7 vitórias e só 1 derrota. Nesses 9 em casa, marcou o dobro de gols, 18 gols, né? E, por outro lado, o Galo, nos últimos 9 jogos, não soube o que é vencer, né? Sob o comando lá do Filipão. Tá uma situação complicada. 6 desses últimos 9 jogos, que não vence, foram com gols para ambos os lados. Então até marca gols, mas não consegue vencer. E nos últimos 10 confrontos entre eles, ou teve empate ou vitória do mandante. Então eu vou de São Paulo 2-1. Show de bola. Vou com você também, literalmente, até no placar, galera. Vou de 2-1, confiando que São Paulo vai vencer. Porém, aquele jogo com ambas equipes marcando, porque o Galo, né, faz gol, mas o Galo não consegue vencer seus jogos. Mas geralmente deixa um golzinho ali. Então por isso o São Paulo muito forte, casa, como sempre, com o rival ali. 2-1 São Paulo. Cruzeiro e Botafogo. Vou repetir o placar, 3 rodadas seguidas, Botafogo 2-0. Terceira rodada já de Botafogo 2-0. E não vem acertando. Não. Só pra lembrar. Só a vitória do Botafogo, né? Só placar, pra lembrar, não. Mas a gente insiste, não tem problema não. Cruzeiro veio de 3 empates aí nos últimos 5 jogos. Em casa, perdeu 6 dos últimos 8, não é um bom mandante. Né? E só fez 1 gol nesses últimos 8 jogos em casa. Mais um pouquinho estava na situação do Vasco lá, né? De não marcar gol em casa. Sim, por pouco. Complicado. Botafogo, por outro lado, 12 jogos aí sem perder, 14 vitórias em 17 jogos no campeonato, melhor campanha aí, né? Do primeiro turno, da história do primeiro turno no Brasileirão. Ponto negativo, se é que dá pra falar que é negativo, é que quando não venceu no Brasileirão, foi fora de casa, né? Então, como o jogo é fora, fica atento. Mas, Botafogo 2-0. Quando não venceu, não perdeu. Esse é o ponto negativo do Botafogo. Galera, eu vou de 2-1 Botafogo fora de casa. Lembrando que o Cruzeiro esse ano, né, tem o fator casa aí meio estranho, joga no estádio, joga no outro, aquela situação toda. E o Botafogo, né, cara, em casa, fora de casa, incrível como o time tá bem nessa temporada. Então, por isso, 2-1 Botafogo, mesmo fora de casa. Acredito que o Cruzeiro vai fazer um golzinho aí, porque tá jogando em casa e tudo mais. Mas a vitória do Botafogo, pra mim, é bem provável. Coritiba e Bragantino, jogo difícil aqui. Difícil, eu vou de Coxa 1-0, Coxa melhorou, né, no campeonato, tá ali pertinho de sair do Z4, só perdeu um jogo dos últimos 5, que foi lógico, né, contra o Botafogo, que vence todo mundo, venceu bem os seus últimos 2 jogos em casa aí no campeonato. Já o Bragantino, né, tá ali com um foco um pouquinho maior na Sul-Americana, que é um campeonato muito importante. No Brasileirão vem de boa vitória, porém, das 7 vitórias que tem no Brasileirão, só 2 foram fora de casa. Eu acho que nesse momento o Coritiba tá mais interessado nesse jogo, então 1-0. Show de bola. Esse jogo eu fiquei em cima do muro, vou de 1-1. Né? Como você falou, o Coritiba tá na fase boa, apesar da derrota pro Botafogo, que não é lá, né, grande alarme pro Coxa.
E o Bragantino, né, no caso aí, jogando fora de casa, apesar que venceu o último jogo, goleou, né, fora de casa. Então, assim, o Bragantino também é aquela situação, né? Vem a fase boa, daqui a pouco cai, daqui a pouco volta a fase boa, a gente nunca sabe o que vai acontecer. Então, por isso, tentei achar um equilíbrio aí, vou de 1-1, jogo difícil demais, mais difícil, na minha opinião, da rodada. Bahia e América, Felipe. Vamos lá, voltando aos empates, 1-1 nesse jogo, né? Os dois aí. 7 empates já, né? É, por aí. Os dois ali no Z4, né? Os dois nessa briga complicada para sair da zona de rebaixamento. O Bahia tá 8 jogos sem saber o que é vencer. Nos últimos 3 jogos não conseguiu nem marcar gols. Incrível. O América Mineiro 7 jogos, né? Que não sabe o que é vencer no Brasileirão. E todos esses 7 com gols para os dois lados. Então é um time que não tá marcando. O outro que normalmente tem gols para os dois times. Eu vou de 1-1. Show de bola. Eu gostei. Gostei da matemática. Eu vou de Bahia 1-0, pelo simples fator de jogar em casa, apesar, né, que o fator casa do Bahia, que sempre foi muito forte, esse ano não está muito bem, mas acredito aí que na briga pela essa zona de rebaixamento, acho que é um jogo para a galera do Bahia entrar ligado aí, e eu acho que, na minha opinião, vai vencer por 1-0, um jogo bem magro. Cuiabá e Flamengo para fechar, Felipe. Cuiabá vai ganhar de quanto? Vamos lá. Cuiabá tá voando. Verdade, mas eu vou de Flamengo 2-1, cara, e vou explicar por quê. O Cuiabá vem de 4 vitórias nos últimos 5 jogos, né? É um dos melhores visitantes, porém um dos piores mandantes do campeonato. Não dá pra entender essa lógica, mas se inverte, né? Joga muito bem fora de casa e consegue o resultado. Em casa, às vezes, até joga bem, mas não consegue o resultado. O Flamengo vem aí a 10 jogos sem perder. Empatou 3 dos últimos 4 no Brasileirão, bom ficar atento, né? Ponto positivo é que começou a jogar bem também fora de casa. Só perdeu 1 dos últimos 7 fora de casa. Nos últimos 4 confrontos, né? 3 vitórias do Flamengo, vem bem. Então o que eu foquei foi isso. O Cuiabá, apesar de vir numa fase muito boa, quando vai pro seu estádio, que é pra fazer a diferença, acaba não conseguindo o resultado. Então, Flamengo 2-1. Show de bola. Esse jogo eu vou de 1-1. Senti que ia ser 1-1, senti que ia ser um jogo bem difícil. O Cuiabá, né, tá na fase boa, mas como você disse, joga melhor fora de casa do que em casa, né, cara? Igual aquele marido que tem amante, né? Trata a amante melhor do que a esposa, entendeu? Vai entender, né? Entendi. Enfim, se o jogo fosse na casa do Flamengo, Cuiabá fora de casa, eu ia de vitória do Cuiabá. Cuiabá 3-0, fala. Com certeza. Fora de casa, arrebenta. Isso aí, mas tentando achar equilíbrio, eu vou de 1-1. Na minha opinião, vai ser um jogo bem difícil pro Flamengo aí. E fechou, espero que vocês cravem, galera. Se cravar 3 jogos ou mais, vai no seu comentário, recomenta ele, não sei nem se existe a palavra recomentar. Ou então vai no Instagram e manda mensagem pra DM, ó, cravei, lembra de mim, que a gente vai lembrar de vocês, valeu? É isso aí, valeu. Valeu.